Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pinceladas Jurídicas. Aqui você fica sabendo sobre seus direitos e deveres e também tudo o que acontece no Poder Judiciário Brasileiro. No episódio de hoje, a doutora Gisela Esteves, advogada do escritório Pinheiro Esteves Advogados Associados, vai falar sobre as medidas autorizadas por lei que o empregador pode tomar para proteger a sua saúde e de seus funcionários no ambiente de trabalho. Então, aumente o som e boa audição. Como o empregador deve agir para preservar a saúde dos empregados sem violar direitos? O governo federal aplicou em caráter emergencial a Lei número 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, visando a proteção da coletividade. No artigo 3º da referida lei, se encontram descritas as medidas que podem ser adotadas. Nesta lei, em seus artigos 5º e 6º, no parágrafo 1º, obriga o compartilhamento de informações sobre o conhecimento de pessoas infectadas ou a circulação destes em locais públicos ou privados. Logo, cabe ao empregador impor a seus empregados situações de quarentena, isolamento ou realização aleatória de exames médicos. Tal responsabilidade incumbe ao médico do trabalho, em caso de suspeita de contágio, orientando a procurarem a vigilância sanitária e demais órgãos públicos para a realização de exames para avaliação adequada. No entanto, o médico do trabalho deve comunicar apenas às autoridades e de forma sigilosa no ambiente de trabalho do empregado, nos termos das normas regulamentadoras aplicadas e as diretrizes dos conselhos regionais de medicina, preservando assim a identidade e os dados sensíveis dos envolvidos, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, que vem a ser a Lei 13.709 de 2018. Em relação às faltas, além das previsões legais, como o abono em face da pandemia, o empregado tem que comprovar que a sua ausência ao trabalho, através de atestado médico, ou apresentar elemento que lhe abstenha a legitimidade de comparecer ao trabalho em determinado dia, sob pena de ser descontado nos termos da lei. Porém, como se trata de situação que envolve aspectos humanitários, eventuais atrasos de empregados devem ser analisados caso a caso, tendo em vista a suspensão das aulas, academias, cinemas, teatros, entre outros. E este quadro pode vir a acarretar transtornos também à rotina dos empregados. Importante esclarecer que o empregado tem o dever de procurar auxílio médico em caso de apresentar sintomas ou se tiver parentes próximos com a doença ou sintomas, ou ainda se manteve contato com alguém nessas condições. Caso este empregado infectado venha omitir informações inerentes, poderá vir a ser demitido por justa causa e ainda responder por crime contra a saúde pública, como também se o mesmo se negar a adotar as medidas de segurança e higiene comum a todos. No caso de uma pandemia, temos o Instituto da Força Maior. O artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente, sendo inclusive previsto, em caso de prejuízos devidamente comprovados, a possibilidade de redução salarial temporária, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Porém, cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos, de acordo com o artigo 503, parágrafo 1º da CLT. Em relação às férias ou à licença remunerada ou férias coletivas, podem ser uma alternativa para atender à necessidade de manutenção da cadeia produtiva das empresas. O home office é uma alternativa que a reforma trabalhista trouxe para regular a realidade de uma forma de contratação, havendo a necessidade do mútuo consentimento, uma vez que o empregado não é obrigado a aceitar esta modalidade de trabalho e, no caso de aceitação, deverá ser de caráter temporário. No caso de pandemia, a empresa, como alternativa, pode adotar o rodízio de empregados, expondo assim
o mínimo possível aos demais empregados. E no caso de contaminação do empregado dentro da empresa e comprovada a responsabilidade do empregador pela omissão de medidas protetivas à proliferação do vírus, nos termos da lei previdenciária, pode ser considerada doença ocupacional. Os empregados sob regime previdenciário, durante os 15 primeiros dias em que se encontram incapacitados para exercer o seu labor, receberão o seu salário pelo empregador. E a partir do 16º dia, esta obrigação passa a ser cumprida pelo INSS. E por hoje é só. Agradecemos sua atenção e esperamos ter lhe ajudado com este conteúdo. Toda semana são lançados 2 novos episódios. Este podcast tem o apoio técnico-jurídico da Pinheiro Esteves Advogados Associados e o apoio tecnológico digital da Clã de Soluções Digitais. Para conhecer mais, os links estão na descrição. Até o próximo episódio.